Olá, vamos começar com mais uma atividade do módulo 1, Visualização e Análise de Indicadores Sociais com o Google Data Studio, dentro das atividades do Programa de Formação Complementar Informática para Análise de Dados Sociais, InfoSoc. Hoje nós vamos ver como conectar bases de dados no programa Google Data Studio. Bases de dados são os elementos, as ferramentas que nós vamos utilizar para poder trabalhar com os indicadores e poder expor ao público ou analisar as informações que estamos tentando descrever para podermos ter uma visão clara sobre as questões sociais que são objeto do nosso estudo e da nossa análise. As bases de dados são compostas por variáveis, planilhas, arquivos, são bastante diversas. E nós vamos ver aqui que o Google Data Studio possui elementos para tratar do fluxo da análise de dados, embora não seja exatamente um programa de banco, de gerenciamento de banco de dados, mas possui ferramentas básicas para que possamos trabalhar com o processo de organização dos dados. A organização dos dados, o fluxo de trabalho em uma análise de dados, começa com o pesquisador, com a pesquisadora, entrando em contato, buscando, coletando os dados brutos. E é necessário dedicar um tempo grande para poder fazer a formatação, a seleção desses dados, para que eles possam ser importados para um programa que vai fazer a análise desses dados. Depois de feito a importação dos dados brutos, é necessário trabalhar com eles para que possamos eliminar as omissões, os erros e as inconsistências. É o tratamento e a recuperação dos dados. Essas duas fases de um trabalho de organização de uma base de dados costumam demorar bastante, dedicar bastante tempo para que nós possamos ter a base de dados já pronta para o trabalho. Essas ferramentas têm que ser feitas, têm que ser utilizadas antes do trabalho com o Google Data Studio. O Google Data Studio, temos que ter já os dados já tratados, organizados, para que possamos ter um resultado melhor na nossa análise. Então, essas duas primeiras fases são feitas antes da organização dos dados, da inserção dos dados dentro do Google Data Studio. Dentro do Google Data Studio, nós podemos fazer as duas últimas etapas de utilização da base de dados, que é o processamento do dado, ou seja, o cruzamento dos dados, a geração de gráficos e alguns recursos básicos de análise estatística bem básicos são possíveis de serem feitos com o Google Data Studio. Ele possui recursos bastante importantes e bastante poderosos para que possamos fazer o cruzamento dos dados, a seleção de várias fontes de dados através dos conectores. E isso é muito importante para a maioria dos casos que nós vamos tratar no uso de uma ferramenta de Business Intelligence, BI, como é o Google Data Studio. E no final, a grande força do Google Data Studio está na produção final de relatórios que podem ser estáticos, podem ser dinâmicos, podem ser ricamente trabalhados no seu visual e podem ter elementos textuais também, que podem contar uma história dos dados, podem contar uma forma de exposição para o público, adaptada ao público, para que o público tenha interesse naquela informação, possa compreender claramente qual que é o sentido das informações que estão sendo passadas ali durante o relatório. Por isso, a capacidade de exploração das informações dinâmicas e visuais é uma das grandes forças do Google
Data Studio. Uma base de dados, por exemplo, como a que vamos utilizar aqui, ela tem um formato básico para poder ser utilizada dentro de um programa como o Google Data Studio, que vai extrair essas informações para a construção de um relatório. Há vários modelos, há vários formatos de base de dados, mas basicamente são dados, são arquivos que têm uma definição clara onde estão as variáveis. Geralmente os arquivos então, de base de dados têm esse formato, as variáveis nas linhas, na primeira linha. Cada variável ela é composta por uma coluna. Então, no caso, a variável município ela é composta por essa coluna, a variável expectativa de vida na coluna seguinte, a variável código do município, do IBGE, para identificação do município em uma outra linha, em uma outra coluna, cada coluna representa uma variável. E cada linha representa um caso. Então, um determinado município tem um código, tem uma expectativa de vida, um índice de fecundidade total, enfim, as informações relativas ao município constam da linha. Essa é a ideia básica de uma base de dados. As variáveis contam na primeira linha, elas estão identificadas na primeira linha, as linhas subsequentes são casos e cada variável representa uma coluna. Há vários formatos, como eu disse, há várias formas, mas em todos os formatos é necessário que as variáveis e os casos sejam claramente identificados dentro do arquivo. Esse formato é o formato mais comum para a organização de uma base de dados para importação em arquivos. Então, quando for tratar de uma base de dados, procure sempre organizá-lo dessa maneira. Primeira linha, as variáveis, segunda linha em diante, os casos, e cada coluna representando uma variável. O Google Data Studio tem a capacidade, então, de poder importar e combinar várias bases de dados, trabalhar com essas várias bases de dados, selecionando algumas variáveis, combinando outras variáveis, fazendo junções, que seria uma atividade geralmente feita em programas gerenciadores de banco de dados. O Google Data Studio oferece ferramentas básicas para que possamos fazer essa junção dentro do próprio software. E isso é muito importante, porque com os conectores, que é como é chamado dentro do Google Data Studio, podemos importar para uma única visualização dados oriundos de várias fontes diferentes. Esses dados podem ser selecionados dentro do próprio Google Data Studio, a partir de filtros, e a partir daí pode-se construir relatórios que tenham a correspondência específica dentro daquilo que foi selecionado a partir do interesse da pesquisa que está sendo formulada. Então, o Google Data Studio oferece ferramentas bastante úteis para que possamos combinar várias bases de dados através dos conectores, filtrar através dos filtros de seleção e, a partir daí, ter o material, nossa base ou as nossas bases de dados integradas para a produção dos dashboards ou dos relatórios dinâmicos. Vamos ver como fazer isso dentro do Google Data Studio, utilizando um exemplo, então. Vamos buscar uma origem de dados, clicando na opção Origem de Dados, e vamos criar, então, uma fonte de dados dentro do Google Data Studio. Clicando no botão Criar, vamos buscar uma origem de dados. Essa origem de dados vai nos remeter a uma série de conectores que podemos ter contato no Google Data Studio. O Google Data Studio possui, essa é uma das grandes forças do programa, a integração para várias fontes de dados e de vários programas, de vários softwares diferentes. Podemos ter acesso a esse material e combinar, então, fontes de dados diversas. No caso, vamos trabalhar aqui com uma planilha do Google
vamos selecionar a planilha do Google, vamos autorizar então que o Google Data Studio acesse o nosso Google Drive para poder acessar a planilha. Vamos selecionar aqui a planilha já indicada com os dados do IPEA e do PNUD com base no censo de 91, 2000 e 2010, que contém vários indicadores que já selecionamos aqui para esse exemplo, especificamente para o estado do Paraná. Vamos conectar então a nossa planilha, que tem os dados dos municípios, com o nosso Google Data Studio. Bom, dentro do Google Data Studio, então, conectado com a planilha que estava lá no Google Planilha, no Google Drive, aparecem então as nossas variáveis que foram selecionadas, aparece aqui como as dimensões, então no caso foram selecionadas previamente na planilha 30 dimensões, né? São 30 variáveis que são colocadas aqui para podermos trabalhar nesse exemplo. O tipo de cada variável, numérica, texto, isso vai ser importante depois para sabermos como compor os gráficos. Aqui a maioria das variáveis são numéricas, o nome do município, texto, né? E a forma de agregação padrão, como que, se não for indicado de outra maneira, como que o Google Data Studio vai agregar essas informações quando forem escolhidas essas variáveis dentro de uma tabela ou de um gráfico. Como por padrão, o Google Data Studio nos coloca como uma soma, como sendo uma forma de agregação. Isso pode ser mudado e vamos fazer uma mudança disso posteriormente. É importante também observar o limite de atualização de dados. Vamos lembrar que as planilhas que dão suporte ao Google Data Studio, elas são vistas em tempo real nos relatórios quando estão disponibilizados para o público. Vamos criar o relatório. Vamos adicionar os dados, então, selecionados ao relatório. Pronto. Temos ali a nossa planilha, ela está selecionada já e o Google Data Studio nos abre, então, um novo relatório e cria uma tabela inicial automaticamente com a informação que ele encontra como sendo mais imediata para poder ilustrar o uso do gráfico aqui. No caso, a variável UFN, que é o Paraná, Estado, né, unidade da Federação, Paraná, e o registro, a quantidade de registro que existe ali. Vamos mudar o título do nosso gráfico. De início, vamos digitar o novo título. Para identificar e começar a trabalhar então com os nossos dados. Então, a tabela estando selecionada, nós podemos mudar os dados ou mudar o estilo da tabela. Vamos começar mudando os dados. Vamos deixar o estilo padrão inicialmente. Já vimos como formatar os dados numa tabela, num gráfico. Vamos agora trabalhar com os dados. Vamos colocar esse resultado indicando por município o indicador IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, para que o público possa então ver qual que é e comparar qual que é a evolução do indicador IDHM por município no estado do Paraná entre 1991, 2000 e 2010. Nós temos aqui os campos disponíveis, são todos aqueles 30 campos que foram selecionados junto com a tabela, são apresentados aqui ao lado direito. Nós temos a origem dos dados, que nos diz qual que é a origem que estamos trabalhando, e aqui nesse ponto podemos ver como combinar dados, se quiséssemos trabalhar com várias bases de dados ao mesmo tempo, desde que elas tenham algum ponto em comum, elas podem ser combinadas aqui nesse campo. E podemos aqui adicionar as dimensões que nós vamos trabalhar. A dimensão para o Google Data Studio são aquelas variáveis que descrevem a nossa tabela. As métricas serão os valores que vamos estar contabilizando no nosso relatório, nas tabelas e nos gráficos. Vamos arrastar a tabela
para abrir um espaço em cima e vamos incluir um texto com o cabeçalho do relatório. Para isso, vamos clicar no botão Texto. Vamos selecionar um ponto do relatório para inserir o texto. Vamos escrever o texto do cabeçalho, identificando a origem, o projeto, a universidade, enfim, para que o público, ao ler o relatório, saiba quem está produzindo e qual que é a fonte das informações que estão sendo contabilizadas aqui. A área é dimensionada, pode-se, ao clicar na área, pode-se clicar no lado direito e fazer a mudança nas propriedades do texto, com tamanho, cor e vários outros elementos de formatação do texto. Inicialmente vamos deixar como está e vamos mudar então os valores da tabela. Selecionamos a tabela e automaticamente ao lado direito passa então a existir as funções, as variáveis e as mudanças de dimensão e de métrica novamente. Vamos selecionar, adicionar uma dimensão. Vamos selecionar na dimensão o IDHM, arrastando para baixo até localizar a variável município, o IDHM depois da métrica, o município como variável, como dimensão, trocar o estado pelo município. Então, mudamos e aparece já na nossa tabela o município, os 399 municípios do Paraná, para que o relatório possa mostrar, então, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano, por município. Vamos inserir agora a métrica Índice de Desenvolvimento Humano, trocando essa aqui, que automaticamente o Google Data Studio colocou, que é a contagem de registro, pela a métrica que queremos, a variável IDHM. Vamos adicionar uma métrica. Arrastando para baixo até localizar o IDHM. Selecionamos a variável IDHM e ela aparece, então, lá na nossa tabela. Vamos agora eliminar a tabela registro, a contagem de registros. Para isso, vamos de novo em relação à métrica, achar a contagem de registros e clicar no botão de eliminar a métrica. E ela está eliminada e temos então a nossa tabela básica município por IDHM. O IDH é uma medida que mostra o desenvolvimento humano, vai de 0 até 1. Aqui no caso o IDH ele está sendo mostrado como Curitiba, por exemplo, com 2,21, Maringá com 2,16, porque a tabela está somando todos os anos, 1991, 2000 e 2010. Vamos adicionar, então, um controle para que o usuário que estiver vendo o relatório possa selecionar especificamente o ano correto que ele quer comparar de cada indicador. Então, ao adicionar controle, há várias formas de controle. Vamos selecionar e escolher aqui uma lista suspensa. Selecionamos a lista suspensa, clicamos nela, clicamos no local onde queremos inserir essa lista suspensa, logo acima da tabela, por exemplo, e aparece a lista suspensa. No caso, ele automaticamente colocou como campo de controle da nossa lista o município. Vamos mudar isso para o ano. Então, vamos no campo controle, selecionar a variável ano, e agora temos, então, no nosso campo de controle da tabela, a variável ano. Vamos visualizar como ficou o resultado. Então, nós temos a tabela com o IDHM por ano. Vamos clicar num ano para escolher
a visualização específica daquele período. Vamos escolher somente 2010. Então temos os valores específicos para 2010. Esse gráfico está na função de visualização e os usuários poderiam ver então e comparar como que o município teve o seu desenvolvimento em 2010, 2000 e em 1991. Hoje nós vimos como fazer a conexão da base de dados com o relatório. Nas próximas atividades, nós vamos explorar mais essa conexão, desenvolvendo o relatório a partir da aplicação de outros indicadores e de outros recursos visuais, como gráficos e outros elementos que nós temos, para que possamos ter um relatório efetivamente impactante, mostrando para o público as informações que você está querendo mostrar e também permitindo para você e para a sua equipe, para quem estiver analisando esses dados, poder ter uma compreensão das informações que estão à disposição através do relatório.